Fala galera, bom dia a todos. Explicando aqui pra vocês, né? Hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre avaliação de imóveis, tá? Vou pontuar alguns temas importantes aqui pra vocês, coisas que você podem utilizar aí pra poder avaliar o imóvel, pra poder chegar num nível de assertividade muito bom, pra, obviamente, fazer uma arrematação com total segurança, beleza? Então, vamos falar de arrematação de imóveis, de avaliação de imóveis. Ao final da live, eu vou chamar alguém para entrar aqui comigo ao vivo, né? Conversar comigo aqui ao vivo. Então, quem quiser participar, do lado dos comentários aí, tem um maisinho, né? Com a câmera, você clica, pede, eu vou chamar, tá? Então, só peça para entrar se você realmente quiser entrar, porque na hora que eu apertar já vai abrir sua câmera. Então, você pode estar aí despreparado e aí você vai aparecer aqui na live. Então, só aperte a câmerazinha se você realmente quiser entrar no final da live, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, e aí nós vamos estar aqui preparados para poder bater esse papo, agregar para a galera que está acompanhando aí também, beleza? Então, quem quiser participar, entrar comigo ao vivo, aperta maisinho aí, que no final da live, lá para os 10 minutinhos finais, eu vou chamar aqui para a gente bater esse papo. Você pode tirar uma dúvida, contar um caso, né? E fica à vontade, beleza? E, importante para começar, né, galera? Nós não estamos aqui tratando de normas da BNT, tá? Embora, obviamente, vocês vão ver que em algum momento a gente utiliza a mesma metodologia, em partes. Mas não é uma norma técnica, eu não posso produzir um laudo com base no que eu vou fazer aqui. Eu estou aqui avaliando basicamente na cabeça do investidor, pensando, né? Eu sempre falo isso, né? O negócio de leilão de imóvel, muita gente às vezes fica muito preocupada, é isso, é aquilo, é muito simples. O que é o leilão de imóvel? O que é o investimento? Não leilão, né? Mas o leilão é só o veículo, né? Mas o que a gente faz aqui utilizando os leilões de imóveis, né? Utilizando o veículo leilão de imóvel? Nada mais é do que comprar imóveis abaixo do valor de mercado, bem abaixo, e revender com lucro. Então, é isso. O que eu estou tratando aqui agora? Normalmente a gente faz lives aqui tratando da compra. O que você precisa olhar para comprar, olhar isso, olhar aquilo e tal. O que nós estamos tratando aqui agora, nessa live de hoje? E a venda, né? Vender, tem que vender, né? Então você tem que comprar num preço que mesmo colocando, às vezes abaixo do valor de mercado, um pouquinho, né, assim, ou no valor de mercado, mas você tem que saber o preço de liquidez, porque esse preço de liquidez é que vai te dar essa margem. Fala assim, olha, se eu vendo, primeira coisa que você tem que olhar num imóvel, né, que está indo a leilão, é por quanto que eu vendo. Aí você vai descobrir o preço que você tem que comprar, aí você vai ver se vale a pena ou não o preço que está ofertado lá no site, né? Então, a primeira coisa que eu bato o olho num leilão, no imóvel, né, primeira coisa, nem olho jurídico, não olho nada, absolutamente nada. A primeira coisa que eu olhei e falei, opa, cara, legal, gostei dessa casa, gostei desse apartamento. Deixa eu ver por quanto que vende. Pronto. Primeira coisa que eu vou olhar por quanto que vende. Por quê? Se vende por... Vou mostrar um caso aqui para vocês, por exemplo. Vende por 1.700, 1.800. Foi uma arrematação que a gente fez semana passada. 1.800. Então eu tenho que comprar mais ou menos ali 950, 1 milhão. Né? Eu não posso pagar 1 milhão e 100 no máximo, né? Porque aí vai me dar margem. Né? Tem que comprar no máximo por 1 milhão e 100. Se eu vou vender por 1 milhão e 800, 1 milhão e 700, né? Então... esse tipo de conta, claro que a gente tem a calculadora que planilha todos os custos, né? E ali, obviamente, que você vai fazer a viabilidade final para ver se vale a pena, mas dependendo da avaliação do valor de liquidez que você já olha, você já bate o olho e fala, isso aqui é descarte, isso aqui eu posso aprofundar, né? E aí depois é que eu vou analisar demais questões. Então, só fazendo esse preâmbulo aqui, o que nós estamos buscando aqui? Descobrir por quanto que eu vou vender, simplesmente isso, tá? Eu posso usar esses laudos, essas informações que eu produzo, por exemplo, a produzir um laudo conforme a BNT? Não, a BNT tem as especificidades lá porque é um laudo profissional. Agora, quais os problemas de um laudo profissional? Primeiro que, muitas vezes, o nível de amostragem, embora tecnicamente pareça correto, às vezes as amostragens que são utilizadas, elas são erradas, né? Elas não refletem de fato o imóvel que você está comprando. Ponto. Isso é um primeiro ponto. Segundo, que os laudos eles são produzidos... muitas vezes intervalos grandes de tempo. Então, por exemplo, você pode ter aqui um imóvel que foi financiado em 2017, 2018, a pessoa parou de pagar e agora vai a leilão. Muitas vezes o laudo está sendo utilizado de lá. Ou, às vezes você tem a atualização do laudo, atualização rápida, não tem aquela profundidade na análise. Então, isso é importante falar por quê? Por que a gente tem que avaliar o imóvel e não pode usar o laudo? Ó, meu menino está gritando lá embaixo. Por que a gente não pode usar o laudo que está disponível lá? Seja que foi feito pelo engenheiro do banco, seja que foi feito pelo perito no processo, seja que foi feito pelo oficial de justiça. Por que a gente não pode utilizar? Primeiro porque muitas vezes ele não reflete o preço de venda atual.
tá? Segundo, porque muitas vezes ele está desatualizado. E aí surgem, da mesma forma que vocês podem ficar preocupados, então quer dizer que eu não posso confiar no laudo que está lá no processo, quer dizer que eu não posso confiar no laudo de engenheiro. Não. Por quê? Porque você é que tem que fazer a sua avaliação para verificar o preço de mercado e o preço de liquidez que vai te dar segurança naquele investimento. O engenheiro, o perito que fez esse trabalho, ele fez um trabalho técnico, muitas vezes há muito tempo atrás, não está atualizado, e mesmo assim, o trabalho dele é entregar o laudo. O seu é comprar o imóvel, vender o imóvel, apurar o imposto e receber seu lucro. Veja que você está colocando o seu na reta, o seu capital na reta. Não que o engenheiro não coloque, né? Ele, de certa forma, ele está fazendo uma atuação profissional. Mas veja que a gente não pode perder de vista que ali a atuação é de um jeito, aqui a sua atuação é outra, né? Você está colocando o seu capital e você tem que vender esse imóvel, né? Independente do número que apareceu lá nesse laudo de avaliação, você tem que vender o imóvel. E o imóvel vale aquilo que o mercado quer pagar, né? Então, feito esse preâmbulo, né? Que, primeiro, a avaliação é a coisa mais importante. Você não pode confiar na avaliação que consta em qualquer número que consta em site. Você não pode confiar, nem para parâmetro, para ser sincero, tá? É claro que assim, você imagina que mesmo que tenha erro, também não vai errar por muito, né? Então assim, é natural que talvez o deságio, na hora que você olha ali e fala assim, o banco avaliou 350 mil, eu estou olhando aqui 250 mil, a menos que você olhe o imóvel e fala assim, esse aqui pode ter muita defasagem na avaliação. Em regra não vai ter uma diferença tão grande. Agora, quando você está analisando o imóvel, vou mostrar aqui para vocês esse caso aqui, e aí você percebe que pode ter uma diferença muito grande, aí sim você vai aprofundar, que pode ser uma oportunidade, que é o que a gente chama de imóveis subavaliados. E tem muito, tá? Tem muito imóvel subavaliado, beleza? Então, resumindo, avaliação é a coisa mais importante. Você precisa saber por quanto vai vender para depois você descobrir qual que é o preço ideal de compra. Você não pode confiar na avaliação que consta no site, seja feito por engenheiro, por perito, por oficial de justiça, porque o seu compromisso aqui é outro do compromisso deles, ponto. E nós vamos entrar aqui agora nas avaliações, tá? Em alguns detalhes técnicos. E por último, o último disclaimer aqui, que nós não estamos aqui preocupados em seguir normas da BNT. Eu não estou fazendo um laudo profissional, estou fazendo um laudo de mercado. Um laudo que, inclusive, muitas vezes não é um laudo formal, mas que muitas vezes os corretores fazem, né? Que é olhar o imóvel pela experiência deles, com base nas compras e vendas recentes, na procura do imóvel, naquilo que é cadastrado imobiliário, das ofertas que estão disponíveis, daquelas informações que ele tem, ele fala com você, olha, esse imóvel aí, ele sai por X, por Y, né? Então essa experiência acumulada dele tem muito valor, né? Os corretores têm muito valor nessa definição de preço, porque eles têm a noção do mercado local muito mais do que técnicas nacionais estabelecidas pela norma da BNT, né? Então é óbvio que quem está ali no mercado, quem tem ali expertise naquele tipo de mercado tem mais vantagem. Feito esse preâmbulo, beleza? Tudo em paz nesse preâmbulo, entenderam exatamente por que a gente vai falar sobre avaliação hoje? Sim ou não? Coloca aí para mim. Vocês entenderam por que a gente está falando sobre avaliação? Vocês têm que entender. Se vocês não entenderem por que a gente está falando sobre avaliação, a gente tem que voltar, tá? A gente fala sobre avaliação porque em cima da avaliação o negócio é comprar e vender imóvel. Eu avalio o imóvel, eu tenho que saber, olha, por quanto que eu compro para depois de tirar todos os custos aqui, eu ainda vou ter um lucro de 30%, 40%, 50% nessa operação sobre o meu capital investido, beleza? Então, vamos começar aqui falando primeiro sobre imóveis residenciais, tá? Então todo mundo entendeu, ó, tô vendo a Regina, a Soraya, a Célia, é importante entender por que a gente está falando de avaliação, senão daqui a pouco fica aquele conteúdo que a gente fala aqui o conteúdo e a pessoa não sabe nem por que a gente está falando. É importante falar, ó, é para isso que a gente está falando de avaliação de imóveis, tá? Ó, o corretor, o Américo Corretor até me corrigiu aí, falou, parecer técnico de avaliação, é a avaliação do corretor. E essa avaliação para mim é uma avaliação que ela está muito próxima do valor de liquidez. Por isso vocês vão ver que o corretor é parceiro nessa avaliação de imóveis, tá? É muito mais relevante a conversa com o corretor do que propriamente o laudo de avaliação que consta lá no site, seja ele por perito, seja ele por oficial de justiça, seja ele por engenheiro da Caixa. O engenheiro da Caixa, engenheiro do banco, né? Eu tô falando da Caixa aqui porque é o maior banco. Na parte de crédito, né? Inclusive o engenheiro, ele faz dezenas por dia, né? Então você imagina só o nível de assertividade, obviamente você fazendo mais e usando menos informações, o nível de assertividade diminui
consideravelmente, não tem como negar, né? Então o compromisso dele é de produzir o laudo, o nosso aqui é de lucrar. Então na hora de lucrar, o laudo, o papel aceita tudo, né? Mas na hora de lucrar, na hora de colocar no mercado, você tem que saber por quanto você vai vender, né? Não adianta nada você pegar um papel e apresentar para o cliente e falar assim, não, esse imóvel vale X, aqui o laudo. Aí ele fala assim, não, mas eu não compro X, eu compro por Y. Você tem que me dar um deságio de 20% para comprar. Esse imóvel, esse valor eu não compro. Então não adianta, né? O imóvel vale o que o mercado paga, né? Então essa é a grande verdade. Então vamos começar aqui com imóveis residenciais. Aí nós vamos dividir por dois grandes grupos, né? Que são os imóveis condominiais e imóveis não condominiais. O que são imóveis condominiais? Basicamente apartamento, né? Que são imóveis, principalmente ali que você tem a verticalização da edificação, né? São condomínios verticais, né? E por que ele é diferente de avaliar a casa? Porque nos condomínios verticais, o peso do terreno é muito pequeno, né? Então não tem relevância no valor do imóvel. Por quê? Imagina só que você tem um terreno, 720 metros quadrados, você levantou lá 20 apartamentos, né? Então tem lá 20 apartamentos em 720 metros quadrados, cada pessoa ela tem uma fração muito pequena do terreno, que é a projeção, inclusive, né? Então você divide para 20 apartamentos, 720 dá 36, né? Então cada um tem 36 metros da projeção do terreno, né? Então veja, o preço do apartamento ele já contempla o preço do terreno. Então você não precisa avaliar terreno, você precisa avaliar somente a construção, né? Então o que você vai fazer numa avaliação de apartamento? É o que a gente chama, né? Que é basicamente também o que a metodologia da BNT explica, né? Na maioria dos casos, que é o que se chama de método comparativo direto. O que é o método comparativo direto? Comparar. Você vai pegar imóveis similares na região e vai comparar com o imóvel que você tem à venda, que você está querendo comprar, na verdade, né? Aí você está decidindo ainda comprar. Eu compro ou não compro? Ah, mas eu tenho que saber quanto que vale. Mas quanto que vale? Você vai começar a fazer um método comparativo. A gente usa até aqui a comunidade lá, deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui é avaliando um imóvel que a gente estava comprando para as SCPs, né? Não sei se você sabe, a gente tem um projeto que a gente compra imóveis acima de 1 milhão de lance cotizado, né? Ou arrematações em sociedade com mentorados, né? Então a gente comprou 2 imóveis agora em fevereiro, totalizaram, o investimento total, né? Totalizou 7.250.000. E esses imóveis foram comprados com 40 mentorados, né? Então a gente fez 2 aquisições em sociedade com 40 mentorados, né? Então isso é o que se chama, que a gente utiliza a estrutura das sociedades em conta de participação. Sociedade em conta de participação é SCPs. Então quando eu falar SCP, a gente está falando de sociedade em conta de participação nessa parceria com mentorados. Então a gente só faz parceria com mentorados, tá? Muita gente manda pra gente no direct, vamos comprar junto. Não, a gente só faz parceria com mentorados, que são pessoas que foram treinadas, estão com a metodologia Smart na ponta da língua, então a gente faz parceria com eles, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um método comparativo, tá? Aqui tá, eu vou explicar depois sobre casa, mas vou pegar só a parte de construção aqui para vocês, ó. Então isso aqui é uma planilha que a gente tem lá, ó. Isso aqui é do Tamboré 0, ó. Então a gente vai linkando todas as informações, a gente vai começando a achar planilhar um metro quadrado, tá vendo? Ó, área construída, área de terreno. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês da casa, porque isso aqui é de uma casa, tá? Deixa eu descer aqui, ó. Aqui é a parte de terreno. E aqui é a parte de construção. Ó, já pegando casas, coloca área de terreno. Aí eu vou explicar para vocês o que a planilha faz. Ó, aí a gente vai chegando no valor de liquidez. Ó, o valor mínimo do imóvel, né, que é o pegando mais baixo. O valor médio, já expurgando os extremos, né, aquelas coisas que fogem muito, né, tanto para baixo quanto para cima. E no fim, aqui o valor de liquidez já descontando, né, possível desconto ali para venda na oferta. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Deixa eu virar aqui. Isso aqui é um exemplo, né, de uma... Isso aqui a gente usa, a comunidade usa isso aqui, tá? Que é um planilha que a gente desenvolveu. E eu vou explicar para vocês que ela tem mais inteligência até na hora de calcular para casa, né? Mas para apartamento basicamente é isso. Você vai pegar imóveis parecidos. Então o que você tem que ter cuidado aqui? Na hora que você estiver avaliando o imóvel, né? Você tem que ter cuidado na amostra, né? Então eu tenho que ter um aspecto quantitativo e um aspecto qualitativo. O que é quantitativo? Eu tenho que pegar várias amostras, gente. Eu não posso pegar 3, 4 amostras e avaliar um imóvel. Por que eu não posso pegar 3, 4 amostras e avaliar um imóvel? Opa, caiu aqui. Quero que vocês me falem. Por que eu não posso pegar 3, 4 amostras e avaliar um imóvel? Porque pode estar contaminado, né? Quanto maior o número de amostras, menor, teoricamente, você vai diminuindo ali o desvio padrão das amostras, né? Ou seja, por exemplo, eu posso ter uma oferta, eu posso trabalhar aqui, vamos trabalhar uma oferta de apartamento. Aí eu estou olhando um apartamento, eu acho que vale 800 mil. Aí eu começo a olhar. Achei um no prédio que está lá
600 mil, achei no mesmo prédio 1 milhão, e aí eu fui procurar em outros prédios. Aí eu achei um de 1.200.000, 1.500.000. Aí eu, não, acabou. Achei 4 ofertas, vou decidir aqui quanto que vale. Olha o desvio padrão, eu tenho de 1.200.000, 1.600.000 e 500. Como é que eu vou saber o preço desse imóvel? Não tem como. Né? Ou seja, olha só, eu estou com imóveis com a variação muito grande. Ah, vou fazer a média. Essa média está furada. Né? Então, o que na prática você tem que fazer? Quantificar, tem que ter uma quantidade de amostras que elimine esses desvios, né? Então, naturalmente, você vai tendo uma concentração de amostras que ela vai chegando próximo daquele preço. Na hora que você pega 20 amostras, você vai vendo que a concentração da maioria das ofertas vai chegar próximo ali do preço do imóvel. Então, você não pode trabalhar com 4 amostras. E, às vezes, tem muitos laudos feitos por engenheiros que eles trabalham com 4, 5 amostras. Furada. Né? Então isso vai dar problema na hora da avaliação. Na hora que você for vender, não vai ser esse preço que você vai vender. Então por isso que esse primeiro aspecto da avaliação cara, você vai fazer uma avaliação, pega pelo menos 10 amostras. Pelo menos, tá? Parecidas com o imóvel. É difícil? Não é. Você vai digitar no Google, eu vou mostrar aqui para vocês a amostra, por exemplo, desse apartamento. Você vai digitar no Google aqui, você vai ter amostras do imóvel, você vai ter só lá, você entra na Loft, quinto andar, você já pega umas 10. Fora Viva Real, fora... isso quando tem loft, quinto andar no local, né, vendendo. Mas fora Viva Real, fora Imóvel Web, fora outras plataformas que fazem venda de imóveis, você vai ter lá, com certeza, 20 amostras, 15 amostras, tá? Que já te dá um volume que fala, pô, eu já estou eliminando. Na hora que eu pego no volume, eu acabo eliminando essas coisas que variam muito, que fogem muito da média, né? Que tem um desvio padrão muito alto, beleza? Então... primeira coisa, procurar ofertas. Como é que eu procuro ofertas? Eu vou mostrar esse imóvel aqui, por exemplo. Esse imóvel aqui a gente arrematou semana passada. Esse imóvel a gente arrematou semana passada, ó. Tá de Puru, tal, né? Então aqui, ó. Preço na Loft: 1.600.000, 2.050.000, 2.370.000, tá vendo? Ó, vamos ver aqui por quanto que a gente arrematou. Ah, já pagaram o preço aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui embaixo, pera aí. Ó. Foi até com top arrematante, já pagaram já o preço aqui, ó. Foi com top arrematante, a gente arrematou em conjunto com ele, com o Wellington. O Wellington tá na área aí, ó. Jacareí, ó. Arrematamos com ele, 971 mil, tá? Vocês viram ali o preço. Isso aqui foi no dia 8, dia das mulheres, ó. 1.600.000, 2.050.000. Aí... beleza, então eu planilhei isso aqui, né? Depois eu vou procurar a planilha, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Planilhando, falando assim, olha, o imóvel vale, realmente olhando ali amostras próximas, ele vale em torno de 1.800.000, 1.700.000, 1.900.000, ele vai variar nesse preço aí. Aí o que eu vou fazer? Aí tem uns detalhezinhos, né? Por exemplo, São Paulo divulga a planilha de TBI, né? Então, ou seja, todas as transações de TBI de São Paulo são divulgadas abertamente na internet. Você consegue ver os dados de TBI, e alguns municípios, algumas capitais fazem isso, tá? São Paulo faz, Belo Horizonte faz, Rio de Janeiro faz, embora do Rio de Janeiro seja um pouquinho pior para analisar, mas Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo, fazem, aberto. Você entra lá na internet, digita dados de TBI, aparece lá as planilhas com todos os dados de TBI. Aí, então eu chego aqui na minha avaliação e falo, pô, vale 1.800.000, 1.700.000. Liguei para corretores. E aí na nossa comunidade tem diversos corretores, né? A Vânia, por exemplo, que é da Loft, que ajuda a gente bastante aí nas avaliações. E, por quanto que vale? Ela já bate o olho e já fala, esse imóvel aí vale mais ou menos isso aqui para vender, né? Porque ela tem essa expertise do corretor, né? Que eu atuo na região, eu conheço esse imóvel, eu conheço mais ou menos imóveis parecidos, eu sei mais ou menos quanto que vale um determinado imóvel, né? E aí a gente vem para cá e vamos olhar na planilha de TBI, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, as últimas transações, ó. 23/11, 25/11, ó. Ó o preço. 1.750.000, 1.970. Essa aqui menor, ela tem outra finalidade, ó. Não é compra e venda, tá vendo? Ó? É realização e integralização de capital. Isso aqui é outra transação. Você tem que olhar as compras e vendas, tá? Porque isso aqui tem N motivos para esse valor estar mais baixo, tá? Tem que olhar essas compras e vendas aqui, ó. 1.750.000, 1.970.000, ó. As datas. Beleza? Então, o que essa planilha de TBI me confirma? Olha, então eu estou chegando próximo do preço mesmo, né? Se eu tenho as ofertas me encaminharam para 1.800.000, eu ligo para o corretor confirma. Aí é 1.700.000, 1.800.000. Eu vou na planilha de TBI, realmente, 1.750.000 ali foi o preço mínimo de venda.
Então eu estou chegando o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou firmando convicção, né? Eu peguei 3 fontes e estou firmando convicção. Então nada mais é do que um processo de convicção. Quanto mais informações você tem, maior a sua convicção, né? Então a gente está chegando aqui no próximo da convicção do valor que a gente acha que vai vender esse imóvel, né? Então 1.800.000, 1.750.000 é o valor que a gente entende aqui que vai vender esse imóvel, tá? Quando a gente fala de arrematação, de avaliação de imóveis, nada mais do que um processo de convicção. Então nos apartamentos, o que eu faço? Eu busco ofertas similares, procuro formações de corretores, claro, as ofertas, lembrem, procurar imóveis parecidos, procurar imóveis no mesmo condomínio e condomínios próximos, né, que tenham o mesmo padrão de acabamento, a mesma qualidade do edifício e, naturalmente, um número de amostras que seja relevante. Não venha com 2, 3 amostras, porque, naturalmente, isso aí pode conduzir você a uma avaliação errada. Então, avaliação quantitativa, qualitativa, né, ou seja, eu pego pelo menos 10 amostras, eu vejo que essas amostras elas têm similaridade com o imóvel que eu estou avaliando, eu ligo para corretores para validar o que eu fiz e depois, se a prefeitura divulgar planilha de TBI, eu confirmo se as últimas transações lá daquele prédio, eles condizem com aquilo que eu estou imaginando de valor de imóvel. Acabou. Gente, qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Então, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas complicam o negócio, né? O negócio parece, nossa, mas é isso, eu tenho que analisar aquilo, nossa, não sei o quê, montar robô, montar... Gente, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. É basicamente você comprar por X, vender por Y e essa diferença tem que dar lucro, né? Obviamente você tem que planilhar os custos, por isso que a gente tem a calculadora Smart para calcular os custos, né? Que aí tem todos os custos intermediários, eu tenho que pegar, eu tenho que registrar. Então tem TBI, tem registro, tem o leiloeiro que eu paguei, alguma reforminha. Esse imóvel, por exemplo, não vai precisar de nada de reforma, você tem que ver o imóvel, tá? Você tem que ver o imóvel, tá maravilhoso, tá? Tá pronto para venda, é simplesmente tomar posse e entregar para o corretor para vender. Então eu tenho que calcular imposto na venda e corretor na venda, né? Então, veja, escritura, registro, né, naturalmente, veja, é mais simples do que parece, né? As pessoas às vezes complicam o negócio. Não tem complicação. O imóvel, não tem como um imóvel desse aqui, que foi com a transação vendida a 1.750.000, 1.970.000, as duas últimas, eu vender por menos que isso. Então veja, olha o mercado, olha a segurança que é o negócio. Eu tô entrando, eu comprei algo que eu sei, não é que eu acho, não. Eu não estou fazendo valuation igual o pessoal fazendo as ações, não, que não sabe, ninguém sabe quanto que a empresa vale. Ninguém sabe. Ah, faz valuation, não sei o que, fica com esse preço-alvo de corretora, não sei o que, ninguém sabe. Aquilo ali é o valuation de cotação, né? Porque na hora que muda a cotação, eles mudam o valuation. Nunca vi isso. Não é isso. Isso aqui não tem como. O imóvel está lá, é tijolo, foi construído. A última pessoa que comprou, ela comprou por 1.750.000. Tem como vender por menos que isso? Não tem. Né? Então, é por isso que eu falo que o negócio é seguro. Eu já comprei sabendo por quanto que eu vou vender. Então não tem erro, né? Às vezes as pessoas como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? O negócio é mais simples do que parece. Por isso que eu falo que é um negócio seguro e lucrativo. Isso aqui vai dar 50% líquido. Depois de tirar todos os custos, vai dar líquido, tá? Rematamos o Smart e top arrematante. O Wellington junto até a nossa equipe também participou das análises, enfim, acabaram colocando também um pouquinho de capital ali para poder participar também, porque a gente está ali, tem uma equipe que a gente analisa, né, um time que a gente analisa, inclusive para as SCPs, para outros imóveis, enfim. Então isso aí é uma oportunidade, por isso que eu falo, né, assim, é tão simples, qualquer pessoa consegue fazer, e muitas vezes as pessoas criam bloqueios, criam crenças, né, que dificultam obter lucro. Então, apartamento, não preciso avaliar o terreno, método comparativo direto, vou comparar com ofertas, imóveis numa quantidade pelo menos de 10, imóveis parecidos, vou ligar para a corretora e se a prefeitura divulgar o ITBI, eu vou olhar o ITBI, acabou. Você avaliou o imóvel, tá? Então isso aqui é um ponto primeiro. Agora vamos avaliar a casa. Aí casa, eu vou voltar naquela planilha desse Tamboré 0 aqui, que foi um leilão que a gente participou. A gente arrematou um lá, Tamboré 10, né? Não foi esse aqui, mas a gente arrematou um lá no Tamboré 10, que a gente tomou posse semana passada. Depois eu vou soltando os vídeos aí no YouTube. A gente primeiro tem que registrar o imóvel, né? Pra gente ficar seguro ali na hora de divulgar as informações de compra, né? Mas a gente arrematou um imóvel espetacular, tá? Vamos lá, semana passada, 2 parceiros nossos foram lá, inclusive que arremataram com a gente. Tomaram posse, o imóvel num padrão de acabamento espetacular, tá? A gente arrematou em 14 de fevereiro e já tomou posse, tá?
O imóvel a gente arrematou por 2 milhões. Como eu disse, foi aquele montante da sociedade com mentorados, 40 mentorados, 7 milhões e 250, a gente arrematou 2 casas. Uma casa no Tamboré 10, em São Paulo, e outra casa em Alphaville, Campinas, tá? Então, somado o investimento todo, 7 milhões e 250. Sociedade com 40 mentorados. A gente vai tomar posse dos dois em menos... Assim, o de Campinas vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem algumas precauções para tomar ainda. Mas esse Tamboré já tomou em menos de um mês, né? Padrão de acabamento, vocês não acreditam no imóvel. O imóvel está maravilhoso. É um imóvel que é pequenos reparos, já colocar para venda mais de 4 milhões de reais. A gente já matou por 2 milhões, tá? Com os mentorados. E aí, como é que a gente faz a avaliação de casa, né? Casa é mais difícil, né? Por que casa é mais difícil? Vamos ver quem chuta aí. Por que casa é mais difícil? Tem 2 aspectos, né? Tem 2 aspectos da casa que tornam mais difícil que apartamento. Vamos ver se você sabe. Quem chuta aí? Coloca aí para mim nos comentários. Por que casa é mais difícil que apartamento? Vamos ver se alguém sabe. Chutar, pode chutar, fala qualquer coisa, não precisa ter compromisso com acerto não, quero que vocês falem qualquer coisa que vocês acham, né? Pra gente começar a construir o raciocínio aqui, vocês entenderem por que casa é mais difícil que avaliar apartamento. Vamos lá, ninguém arrisca não? Não tem casa igual, show de bola, é isso aí ó, primeira coisa, não tem casa igual, são diferentes, isso aí mesmo. Segundo ponto, mataram a charada, ó, não tem casa igual e tem terreno, né? Então, na casa, o terreno tem relevância, né? O terreno tem relevância, então... a gente começa a distinguir casa de apartamento por esses 2 pontos. Primeiro, se você vai num prédio, tem 50 apartamentos, em geral, todos os apartamentos são iguais. Ou tem alguma planta diferente, um tem 3 quartos, outro tem 2 quartos, mas você tem um volume de imóveis parecidos para avaliar, né? Casa, você pega uma casa vizinha da outra, cada casa é de um jeito. Então não tem a padronização do apartamento. E o segundo ponto é, da mesma forma que não tem a padronização na edificação, muitas vezes também não tem a padronização no terreno. Então, mesmo dentro de um condomínio, né, que em tese você tem um loteamento de casas, né, um loteamento de lotes com metragem parecida, tem metragens diferentes, tá? Então tem casa, tem lote, por exemplo, tem condomínio. Por exemplo, a gente comprou essa casa em Campinas, por exemplo, que o lote dela é diferenciado. Ela é maior do que os demais do condomínio. Aí eu posso avaliar a casa igual, e o padrão dela é maior e o lote é maior. Eu tenho que avaliar, considerar isso na minha avaliação. Porque um lote maior, ele permite uma utilidade do terreno maior, né? Naturalmente isso aí você tem que considerar na sua avaliação. Então como é que a gente faz? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, quando você vai avaliar a casa, isso é condomínio, fora de condomínio, enfim. Quanto que vale o terreno? Primeira coisa, você tem que fazer a pergunta, peraí, cara, eu não vou nem avaliar a construção. Quanto que vale um terreno? Nesse condomínio ou nessa rua, se for fora de condomínio, quanto que vale um terreno? Então a gente começa fazendo esse primeiro movimento, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Casa, primeiro eu coloco aqui os dados, área de terreno do imóvel, área construída, tá certo? Começa a planilhar os terrenos. Ah, mas que terreno? Aí a gente começa a planilhar. Claro, se tiver topografia diferente a gente marca aqui, porque pode ter terreno. Você não pode comparar um terreno plano com um terreno que tem declive, você tem alguns detalhezinhos, mas se o terreno for mais ou menos parecido, você vai planilhando aqui, ó. Então aqui, ó, de preferência na mesma rua ou próximo da mesma rua. Por quê? Mesmo dentro de um condomínio, os preços variam, né? Então aqui, esse aqui é um caso lá em Santana do Parnaíba, Alphaville, São Paulo, tá? Olha como é que vai sendo planilhado, tá vendo? Aí, quantas ofertas que foram planilhadas aqui? 20, tá? Só de terreno. Só de terreno. Por quê? Porque na hora que a gente planilha mais, a gente coloca o valor e a área do terreno, a gente chega no metro quadrado e a gente começa a ter uma amostra que vai eliminando ofertas que não condizem com a realidade. Porque a gente tem muitas amostras, né? Porque existem, gente, isso é a realidade do mercado, tá? Existem o que eu chamo de ofertas para não vender. Que são as pessoas que, se você usar poucas amostras, dentro da sua amostra cai uma oferta dessa, que é aquela oferta para não vender. É o cara que não tem noção nenhuma de quanto que vale o imóvel dele, coloca um valor qualquer, muitas vezes muito acima do valor de mercado, é o valor que ele acha que vale, e não vende. Então quando você tem 20 amostras, aí eu começo a eliminar. Porque você não vai ter 20 pessoas com ofertas para não vender, mas você pegar 5 amostras, pode ser que caiam 2 dessas. E aí você fica com a sua avaliação totalmente comprometida. Então tem que ter uma amostra considerável, uma quantidade considerável, para eliminar isso. E a planilha, inclusive, ela faz a eliminação dos extremos. Então aquilo que está muito acima ou muito abaixo, ela elimina, né? Porque são ofertas que podem ter situações específicas de mercado. Para mais, pode ser um cara totalmente fora da realidade, e para não vender, e para menos, pode ser alguém desesperado.
que também não é o preço real de mercado, né, que você vai trabalhar, beleza? Então, isso aqui é um ponto, deixa eu virar aqui. Isso aqui é um ponto. Aí a gente vem aqui para a parte de construção. O que eu vou fazer na parte de construção? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer na parte. O que eu vou fazer na parte de construção? Ó, vou colocar também todas as ofertas. Agora eu estou olhando a oferta da casa. Já tem uma casa, tá? Aqui, ó. Só que aí eu vou colocar a área de terreno. O que a planilha vai fazer? O que a planilha vai fazer? Ela vai expurgar o terreno e vai calcular para mim o metro quadrado construído. Então ela vai falar o seguinte, olha, pelo que você mostrou aqui das ofertas de terreno aqui vale o metro quadrado X. Aí ela expurga o terreno e fala, ó, o metro quadrado de construção que está sendo aplicado aqui é mais ou menos esse. É claro que aqui você está vendo que tem um desvio padrão alto, ó. Essas coisas, esse 8 mil aqui está fora, né? Está muito acima. Então a gente tem que procurar sempre amostras que condizem com a realidade do imóvel, né? Então eu tenho que trabalhar em cima dos imóveis que são parecidos para chegar nesse valor, tá? Aí a gente vai chegar aqui no valor do imóvel, 5.400.000, e eu vou trabalhar aqui pelo menos com 10% a menos para valor de liquidez. É esse valor que eu vou considerar na minha avaliação? Ainda não. Agora eu vou passar aqui por uma avaliação de mercado mesmo, de venda, né? Então eu começo a trabalhar o número do imóvel, então eu avaliei terreno, aí depois eu peguei as casas, expurguei o terreno da casa, né, para achar o valor do metro quadrado construído, achei o valor venal do terreno, né, o valor de venda de terreno, achei o valor venal da construção, e aí a gente vai começar agora a trabalhar refinamento, né? Então, por exemplo, eu vou olhar uma construção, aí eu vejo a construção, pô, ela tem o mesmo tamanho da outra e tal, mas essa construção, não sei, por exemplo, teve um caso que aconteceu isso, né, que era um imóvel que estava vendendo aí, que não vendeu, né? Que você olha a construção, você faz uma avaliação, aí o imóvel conduz lá, sei lá, 4.800.000, um exemplo como esse, né? Mas você olha a casa e fala, essa casa é antiga, essa casa, não sei, ela está muito fora do padrão construtivo do que está sendo aplicado ali no condomínio. Você olha a casa e fala, eu vou ter que fazer uma revitalização nessa casa, uma modernização nessa casa. Aí eu tenho que começar a estimar o quê? Reforma. Aí eu vou começar a estimar a reforma e falo, nossa, mas para modernizar essa casa de alto padrão, eu vou gastar muita grana. Vou gastar 500.000, 800.000, 1 milhão. E aí você começa na sua viabilidade e fala, por mais que ela possa valer isso, não vale a pena para o meu negócio. Eu vou ter um tempo, eu vou ter um gasto e talvez eu não consiga recolocar ela no mercado comparativamente com as mais modernas, né? Então agora a gente começa a fazer aquele refinamento. Eu já fiz, ó, isso aqui é a parte de dados. Dados, olhando em casas parecidas, a gente faz. Aí depois a gente começa a olhar, entrar naquele detalhezinho, olhar a casa, aí eu olho a outra do lado, aí eu passo, né? Muitas vezes no condomínio não dá para passar o Google Street View, mas a gente, até nas casas que a gente compra aí, a gente bota drone lá para ver, entra, dá uma olhada nas casas do lado, né? Então assim, isso aí facilita, né? Ninguém pode saber disso não. A gente coloca uns dronezinhos lá para poder fazer essa avaliação. Então a gente começa aí aquele refinamento, né? Que é aquele feeling que você olha e fala, essa casa aqui, não sei, talvez essa aqui tá bacana, ó, tá muito parecida com as demais, né? O ano construtivo, você olha o ano construtivo e fala, pô, ela é nova, foi construída tem 5, 6 anos, tem 10 anos, né, no máximo. Então ela está muito alinhada com o que tem no condomínio. Aí você começa a afirmar a sua convicção de preço. Até então, eu só trabalhei com dados. Fui dados, olhando a casa, olhei lá casas parecidas e tal. Aí depois eu começo a refinar. Aí eu vou vender essa casa por 4.800.000 e falo, aqui eu tenho que colocar mais baixo, aqui eu tenho que colocar 4.200, 4.100. Então aí que você começa a ter esse refinamento. Por quê? Porque não interessa quanto que ela vale. Interessa quanto que eu vou vender, né? Então eu tenho que trabalhar aqui com preço de liquidez, onde que o mercado absorve essa casa. Vou conversar com corretores. Pô, eu tô com a casa tal, né? Eu tô pensando em comprar uma casa ali no condomínio. Como é que tá saindo as casas aí? A casa mais moderna tá saindo 4,5. Uai, mas se eu tô com a casa mais antiga, mesmo que o terreno seja maior, como é que eu vou botar 4.800? Eu tenho que colocar menos, né? Então esse refinamento do corretor, ele é fundamental, porque é ele que vai te dar esse senso de realidade, muito além das planilhas e dos cálculos aqui. É claro que isso aqui é importante, porque isso aqui, veja, ele já criou, o que a gente vai fazendo na avaliação nada mais é do que criar uma zona de avaliação. No início você tem uma zona assim, com seus dados você vai fazendo isso aqui, com seus dados você vai fazendo isso aqui. Aí se você chega numa avaliação, aí você liga para o corretor, isso aqui, ó, sua margem de erro vai diminuindo, né? É isso que a gente faz. Quanto mais, no primeiro momento você tem isso aqui, seu intervalo de dados, seu intervalo de avaliação. Com mais dados, diminui. Peguei mais dados? Diminui. Peguei, liguei para o corretor, chega aqui. Ó, né? Então aí eu vou trabalhando com a margem de erro muito menor, que é o valor que eu vou realmente conseguir colocar no mercado e o mercado absorver. Não tem dificuldade.
As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Cara, você com a planilha dessa aqui, com o telefone na mão, você está resolvido. Você vai pegar a planilha, vai planilhar as ofertas, vai chegar no seu primeiro valor. Vai ligar para a corretora, vai ver a casa. Gente, hoje no Google Street View, o condomínio tem esse problema. Você não consegue colocar o bonequinho lá dentro do condomínio. Mas com as informações que você tem hoje, você tem um telefone, você liga para corretor. Tem corretor especializado em determinadas regiões. Então você coloca lá, eu quero comprar uma casa, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu quero comprar uma casa no Prado. Tem corretor lá que trabalha só no Prado. Você liga para o corretor. O corretor vai te dar informação sobre o imóvel. Né? Sobre não o imóvel específico que você está olhando, mas sobre casas em geral, apartamentos em geral na região. Então, é muito fácil, por exemplo, esse caso aqui da Barra Funda. Corretores. Né? Dentro da comunidade tem vários corretores lá que eles auxiliam a gente. Né? Então, assim, isso é muito... não é tão complicado como as pessoas pensam. É mais simples do que as pessoas pensam. Basta você ter uma conexão de internet, um telefone para você ligar para o corretor se precisar. Beleza? Então isso é uma avaliação de casa. Ficou alguma dúvida? Casa e apartamento. Eu vou entrar aqui para a loja, imóvel comercial, que é um pouco diferente. E a gente abre aqui para poder participar da live. Ficou alguma dúvida? Casa, apartamento, entenderam? Na casa eu considero o terreno, no apartamento o terreno não é relevante. Na casa eu tenho dois problemas, que eu tenho que avaliar o terreno e tenho que ter cuidado porque cada casa é diferente da outra. Então não tem uma padronização, o que dificulta um pouquinho a avaliação. Beleza? Imóveis comerciais. Imóveis comerciais, aqui vem uma pegadinha. Vocês muitas vezes vão tentar fazer com o imóvel comercial o que vocês fazem com o imóvel residencial, que é o quê? Comparar. E nada demais. É o primeiro ponto mesmo, a gente compara. Eu quero comprar uma sala. O que eu vou fazer? Comparar. Vou pegar quanto que custa uma sala na região. Né? Isso aí é o natural que eu não faço. Até com o primeiro ponto vale muito a pena isso. Agora tem que tomar cuidado que imóveis comerciais, o método comparativo ele não funciona muito bem. Tá? Primeiramente porque você não tem ali a demanda de moradia. Né? Então você tem... É complicado, você tem ciclos econômicos que realmente os imóveis não saem. Você pode comprar um imóvel mais bacana, uma sala, a melhor sala do mundo que você não consegue vender. Porque o imóvel comercial, ele está atrelado muito à questão econômica do país. Se o país está bem, você tem uma demanda muito grande. Se o país está mal, você tem uma demanda pequena, né, de imóveis. Né? Então, imóveis comerciais. Então, é complicado você vender imóvel comercial. Tá? Não é tão simples assim. Tá? Então, você não pode fazer um método comparativo direto, que isso aí pode conduzir a erro. O que a gente faz, tá? Primeira coisa, eu vou falar para vocês um detalhezinho que a gente faz. A gente só compra imóvel comercial alugado. Aí vai falar assim, nossa, mas vocês não compram desocupado, não? Não, a gente compra alugado. Por que eu compro alugado? Porque eu consigo calcular quanto que vale o imóvel pelo aluguel. Né? Então eu consigo calcular mais ou menos quanto que vale o imóvel. Eu uso o método comparativo, mas eu consigo calcular pela renda. Então o aluguel, em geral, é 0,8% a 1% do valor do imóvel. Do imóvel comercial, tá? Imóvel residencial é 0,3%, 0,4%, não passa muito disso não. Mas imóvel comercial é, em geral, 0,8% a 1%. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui, que inclusive foi apresentado na imersão para a turma, né? Para a turma de mentoria nossa, segunda-feira agora. Que foi mais no detalhe, obviamente. Eu vou falar aqui só por alto os números, né? Nós temos um imóvel, por exemplo, na região metropolitana aqui, que a gente comprou um lote na melhor região da cidade, né? Uma cidade grande aqui na região metropolitana, e que é ocupado, era alugado, né? E agora está alugado conosco, né? Estava alugado no momento que a gente comprou, para uma empresa que presta serviço para a prefeitura. E que ela precisa daquela localização. Né? Por quê? Porque é uma região central. Mesmo que ela saísse de lá, a gente conseguiria vender o imóvel tranquilamente, porque é um imóvel top, é um lote. Só que ele tem um galpão construído, e a empresa estava usando lá, né? Está usando ainda, né? Para poder... fazer a operação, tem contrato com a prefeitura, contrato longo com a prefeitura e tal. E aí, como é que a gente faz uma avaliação de um imóvel desse? Na hora que a gente viu, falou assim, uai, tá ocupado. Então já está no nosso filtro, né? Imóvel comercial já só compra ocupado. Olhamos o imóvel, lote ali na região, 700 mil, 750 mil, né? E a gente arrematou esse imóvel, acabamos arrematando esse imóvel por 375 mil. Imóveis na região, locações na região, giram em torno de 5 mil a 6 mil. Tá? 5 mil a 6 mil. Na hora que eu calculo 0,8, então eu chego no valor de mercado de 700 a 750 mil. E é o tipo de imóvel que você não precisa fazer nada. Né? Você compra, registra, acabou. Seu trabalho, o imóvel está alocado. Né? A pessoa está pagando IPTU, está pagando tudo lá. Você não tem muito problema com relação ao imóvel, não. Rematamos o imóvel, ficou ali alguns meses ainda, né?
questão burocrática ali do judiciário, auto de arrematação e tal. E a gente foi negociar o aluguel agora. Quanto que fechamos o aluguel? 5.500. E a gente alugou por 375 mil. Por que eu estou falando do aluguel? Fechamos por 5.500. Mas eu trabalho com aluguel? É meu objetivo aluguel? Não. Eu não quero ficar com aluguel. Mas o aluguel... Por que eu falo que o aluguel é importante, né, na hora que você compra imóvel comercial? Porque na hora que eu for vender esse imóvel... Agora imagina o seguinte... Tá tendo uma pressão muito grande aí para diminuir a taxa de juros, né? Vamos imaginar que daqui 6 meses eu tenho uma redução da taxa de juros para 8%. Tá 13,75%, a gente tem uma redução aí com a pressão muito grande para reduzir a taxa de juros. A gente reduz para 8%. Se eu reduzir para 8%, a renda passiva aí da galera que está investindo em renda fixa, né? Que coloca aí no Tesouro Direto, né? Enfim, vai cair para o quê? Mais ou menos 0,6 ao mês. 0,6 ao mês, tá certo? Então, se vai cair para 0,6 ao mês, e eu tenho um imóvel que se eu vender a 700 mil, eu entrego para o investidor 0,8, né? Então eu tenho 700 mil. Vou vender por 700 mil. Quem comprar na minha mão já vai comprar com aluguel. Então o cara que comprar na minha mão, ele já vai falar assim, opa, eu já estou comprando esse lote, que o cara, obviamente, por os motivos dele, vai achar que vai valorizar, que vale mais, não sei o que e tal, e eu já estou comprando com a renda de 5.500. Então, veja, eu estou vendendo para o cara que vai comprar de mim esse lote, eu comprei por 375, mas eu vou vender por 700, 750. O que eu estou vendendo para ele? O lote e um contrato. Porque eu estou vendendo para ele e falo assim, cara, compra o lote na minha mão por 750 e você já entra nesse mês recebendo aluguel. Você entra nesse mês recebendo aluguel que dá mais do que a Selic. Que eu estou esperando, obviamente, quando reduzir. Então, olha só como é que eu aumento a minha liquidez do imóvel. Por isso que a gente só compra alugado, tá? Primeiro, porque é mais fácil de avaliar. E segundo, porque é mais fácil sair com o imóvel depois, né? Quando está alugado e você tem um bom contrato, é muito mais fácil você vender para investidores que querem investir no mercado imobiliário. Eu estou entregando para ele um imóvel e um contrato. Então, ele está recebendo renda e valorização do imóvel. Né? Porque, naturalmente, esse lote tem uma valorização boa. Esse lote vale 750. Mas o cara, às vezes, vai comprar um imóvel, ele pensa, pô, cara, eu vou comprar esse imóvel, eu sei que vale mais, mas quando que eu vou vender esse imóvel? Tá difícil vender imóvel comercial, né? Tá difícil vender imóvel comercial, né? Eu tenho, né? Então eu vou comprar esse imóvel, vou vender quando? Né? Não sabe, né? Então, naturalmente, quando você vende um contrato é muito mais fácil. Tem imposto sobre aluguel, tem, mas assim, quem compra imóvel aí, primeira coisa que já paga na PJ, né? Para poder diminuir o imposto, paga 11% ao invés de 27,5%, né? Então tira aí 11%, mas assim, a Selic também paga, né? Então você está lá com 13,75%, você não recebe 13,75% de rendimento, não. Você recebe 11,68%. Você tem que tirar os 15% lá do imposto na hora que você recebe os seus rendimentos lá ao final do resgate, né? Então 15% também, tá? A Selic também tem 15%, CDI tem 15%, né? E aqui no aluguel, se você tiver uma PJ, é 11%, né? Então é muito menor do que o rendimento de renda fixa, beleza? Então, você veja, eu estou vendendo para o cara a valorização, que ele sabe que o imóvel vai valer mais, e eu estou vendendo para ele um contrato. Então ele já compra o imóvel recebendo renda. Percebem como é que isso facilita a venda de imóvel comercial? Agora, você tem uma sala lá, eu estou vendo a Regina falando aqui, sala comercial em quarteirão do Avenida Paulista, difícil vender, difícil. Porque as pessoas querem alugar. Se ela não tiver uma renda com aquela sala, ela vai comprar e ela prefere alugar. Agora, se ela enxergar aquela sala como investimento, aí muda, né? Porque aí ela vai comprar e falar o seguinte, olha, eu estou comprando, já estou recebendo aluguel, essa sala está valorizando, facilita. Então é muito mais fácil você vender um imóvel comercial atrelado a um contrato. Você já tem um contrato de aluguel bom, tem que ser um contrato bom. Por isso que a gente compra já alugado, porque quando eu compro já alugado, eu já sei qual que é o contrato, né? E aí fica mais fácil. Por exemplo, esse caso aí a gente teve que renegociar, mas a gente sabia que daria margem porque a gente viu os outros aluguéis na região, né? Então a gente conseguiu renegociar bem, né? Poderia até ser um pouquinho mais, acho que poderia chegar a 6 mil, mas 5.500 num lote de 375 que a gente pagou, tá bom, e a gente não gastou nada. Simplesmente comprei o lote e tá lá recebendo aluguel, né? Então, espetacular. Acho que ficou um bom negócio, por exemplo, isso é que a gente faz em imóvel comercial. Eu gosto de imóvel comercial já alugado, tá? Porque diminui o meu risco, eu não compro e preciso depois ficar procurando um inquilino. Claro, acontece um inquilino sair, acontece. Nós temos um prédio no Rio, por exemplo, que estava totalmente alugado, saiu de 2 inquilinos, né? Então, acontece, né? Também você não tem bola de cristal para saber que o inquilino vai permanecer lá pelo tempo todo, né? Então você tem que, naturalmente, saber dosar isso também, porque o imóvel comercial tem risco, né? Então, assim, é óbvio que pode ter uma vacância e depois você demora um pouquinho para recuperar, né? Então é natural. Beleza, ficou claro essa questão do imóvel comercial, imóvel residencial, as diferenças que a gente trabalha. Isso é uma questão prática, gente. Vocês estão aprendendo aqui, vocês têm que entender que vocês estão aprendendo na prática. Isso aqui eu não estou usando aqui artigo de lei, artigo de nada, isso aqui eu estou aprendendo na prática, de quem faz na prática.
Isso é conteúdo prático de quem faz e vira a cabeça do investidor, que tem a cabeça do investidor, quer colocar o dinheiro e saber se vai voltar. Que é isso que a gente faz, né? É difícil? Não é. É só você parar e olhar com uma lupa, colocar um óculos e falar, cara, é isso aqui, né? Esse caso, o Xande está perguntando se eu tive contato do aluguel. Não, esse não. A gente sabia mais ou menos pela região, né? Então a gente já teve conversando com outras pessoas e tal. Na verdade era uma região que eu conhecia também, né? Então assim, facilitou um pouco, né? Quando você vai arrematar uma região que você não conhece, eu particularmente gosto mais de imóvel residencial. Quando você vai arrematar numa região que você não conhece, eu arremato no Brasil inteiro. Mas imóvel residencial. Porque imóvel residencial, o método comparativo direto funciona bem. Imóvel comercial, aí você tem que ter informações, né? Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel comercial numa cidade que você não conhece, se você não tiver acesso ao contrato, se você não tiver acesso a outras informações, pode ficar complicado. Esse caso específico eu não tinha acesso ao contrato desse inquilino, mas eu tinha acesso à região, eu conhecia a região, né? Então, naturalmente ficou mais fácil para mim, que eu sei quanto que se pratica no aluguel. Então, é um parente meu que tem imóvel lá, que aluga imóvel lá, eu sei mais ou menos quanto que é o aluguel, né? Então, isso ficou mais simples, né? De avaliar, beleza? Apartamento, método comparativo, pego imóveis parecidos, faço a avaliação, uso de informações de corretor e ITBI também, se estiver disponível. Beleza? O corretor sempre vai estar disponível, mas a questão do ITBI nem sempre toda a prefeitura divulga. Então, vou trabalhar nas amostras, na quantidade de amostras e na qualidade. Casa, vou avaliar terreno, vou avaliar construção. Tomar cuidado na qualidade das amostras, chegar naquele valor de mercado depois para venda, baseado também nas informações de corretor e no censo também, né, gente? Não vamos... tem que olhar a casa, ver o tamanho da casa, ver a qualidade da casa, se o padrão está muito antigo, se o padrão não está. Então você tem que ter esse feeling também para olhar a casa e saber se vai ser, se vai ter liquidez ou não vai ter liquidez, né? Então tem que ter um feeling também de olhar e ver bom senso, não é nem feeling, é bom senso, né? Não tenta forçar um investimento que não dá. Vai naquilo que realmente você olha e fala, pô, no meu bom senso aqui tá realmente condizente com o que tem na região, dá para sair esse imóvel, beleza? Alguma dúvida? Joga a dúvida aí que eu vou respondendo aqui. Tem mais 4 minutinhos, 5 minutinhos de live. Eu sou Marina Barcelos. O Pleno Rio fica onde? Fica no centro do Rio, perto do Museu da Manhã, tá? São andares, a gente tem 6 andares, né? São andares de 80 metros quadrados. A gente comprou por 68 mil. Né? E aí tá alugado tem um contrato com 800, 900, aí depende do contrato. Tá dando mais de 1% ao mês, mas tem o risco da vacância, né? Quando tem vacância, realmente a gente tem que realocar. Então, mês passado a gente teve uma vacância, então a gente está com 2 agora, né? A gente estava com 6 alugados, agora a gente está com 2 vacâncias. Então, acontece, faz parte do jogo, né? Do imóvel comercial. Mas esse imóvel, por exemplo, o Centro do Rio está passando por uma revitalização, ou pelo menos vai passar, e a gente confia muito nesse imóvel, né? Um imóvel que a gente tem a renda e a gente sabe que pode ter uma valorização excelente. É uma aposta, né? São apostas, às vezes, que a gente faz e faz parte da vida também, e você também tem alguma outra aposta, mas o imóvel está alocado, também não tem problema nenhum para nós está bem tranquilo. De onde falando, você vê probabilidade na exclusividade da venda? Acho válido por minorado para a exclusividade. Por minorado, não entendi isso por minorado. Olha, a gente não trabalha muito com exclusividade, não vejo problema não. Se você confiar na venda, né? A Remax, por exemplo, trabalha muito com exclusividade, né? Não vejo problema não, mas eu particularmente, trabalhando pensando em tempo, eu gosto de colocar meus corretores, tá? Pelo menos 3 a 5 corretores aí para poder trabalhar com imóvel, né? Mas aí é uma questão pessoal, cada um decide, não vejo problema, é uma questão de estratégia, né? O Ricardo falou, compra parcelado pelo Bradesco, faz a transferência quando arremata ou quando termina de pagar. Não, você comprou parcelado, você tem com o Bradesco uma promessa de compra e venda. Você só vai receber a escritura, né, do Bradesco depois você quitar a promessa. Quitou a promessa, você vai acionar o Bradesco para passar a escritura para você, tá? Então você não tem como transferir antes de quitar, não. Com 80 mil, né? Imagina, não dá para fazer boas compras, não? Dá demais. O mentorado nosso, o Guaraci, por exemplo, ele era empregado da Johnson Johnson, engenheiro, né? Empregado da Johnson Johnson, abandonou, foi para uma startup, largou para viver de leilão. E no leilão, ele, obviamente, por não ter crédito, agora que ele, né, tem que construir ainda a renda dele, né, no imposto de renda, para poder depois pedir crédito, ele está atacando imóveis de 10, 15 mil, né? Só que ele está fazendo muito. Ele compra imóvel de 15 mil, vende por 60, 70. 15 mil, vende por 770. Então, é um nicho, né? Tem gente comprando imóvel aí no interior de Minas de 5 mil, vendendo por 50. É um nicho, né? São análises diferentes. Você analisa muito quando você compra imóveis baratos assim, o crédito,
né? Se a população ali tem um crédito, porque na verdade a pessoa não tem nem entrada, né? Então, na verdade, você tem que analisar a capacidade de crédito da região, né? Para você vender esse tipo de imóvel mais barato. Mas tem nicho mais, né? Então, isso aí é claro que tem possibilidade, só muda um pouquinho a análise, beleza? Ricardo, gasto com escritura será após o pagamento total? Sim, após o pagamento total. Na hora que você pagar total, você vai ligar para o banco, vai acionar o banco, quem está intermediando para você, vai pedir a escritura, o banco vai te mandar a documentação, vai indicar o tabelião, você vai lá e faz a escritura. Aí sim você vai gastar com a escritura e registro, beleza? É, a UEFA aqui dando buenos dias, show de bola. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou, né, as perguntas aqui. O Américo falou do ano de construção e estado de conservação, acho que eu já falei, né? O fator de correção, sim, você corrige a fator de depreciação do imóvel. Mundial Joia está falando aqui, bom dia, tudo bem? Eu queria ver como se faz para eu comprar um curso seu para você explicar direitinho e começar a arrematar imóvel. A gente tem uma mentoria que a gente abre de tempos em tempos, né? E essa mentoria, quando a gente abrir, você tem a oportunidade de entrar no imóvel, fica aberto ali 2, 3 dias. Então, quando abrir, tem que ficar atento, porque a gente fecha, porque a gente tem vagas limitadas, né? Lembrando que a gente treina mentorados para serem nossos parceiros, né? Por exemplo, essas casas que a gente comprou foi parceria com mentorados, né? Então, a gente compra imóveis em parceria com mentorados, então, naturalmente, a gente tem que limitar vagas, por quê? Porque a gente tem que fazer um melhor treinamento para que esses parceiros, nossos sócios, sejam os melhores possíveis para a gente fazer negócio lucrativo, né? Então, por isso a gente fecha, tem limitação, tem que ficar atento aí na hora que abre. São 3 dias, mais ou menos 2 dias, que normalmente encerra as vagas, né? Da última vez, acho que tem uma penúltima vez, encerrou com 24 horas, então tem que ficar atento aqui no Instagram que a gente avisa quando vai abrir, tá? O Marcos Ravo está perguntando como pagar ITBI com base no valor da arrematação. Em geral, se a prefeitura não tiver isso na lei já previsto, você vai ter que entrar com ação, né? E a ação no juizado especial para discutir esse valor da arrematação, beleza? Então, beleza, acho que fechou aqui. Show de bola, galera. Valeu, vai cair a live aqui, por isso que eu vou encerrar, porque tá ficando 1 hora e depois cai. Valeu demais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, coloquem um joinha para mim. Se vocês gostaram desse tipo de live de conteúdo também, a gente faz sempre essas lives de conteúdo, lives de perguntas e respostas, né? Sobre temas, perguntas e respostas mais abertas, vários temas ao mesmo tempo, e algumas vezes a gente fecha algum tema aqui, quando a gente recebe muita pergunta no direct. Por isso que é importante vocês participarem nas caixinhas. Porque quando a gente tem ali nas caixinhas as perguntas, quando a gente vê muitas perguntas sobre um assunto, a gente vai e faz uma live sobre o assunto, né? Então, por exemplo, eu vi muitas perguntas sobre avaliação de imóvel, né? Como avaliar, como fazer isso, como descobrir o preço do imóvel, entendendo sobre o negócio, né? Então, eu acho que valeu a pena, né, pensar numa live que respondesse essas perguntas, né? Por isso que eu escolhi esse tema hoje aqui para fazer essa live com vocês, beleza? Então, valeu demais, ó. Mete o dedinho no aviãozinho na próxima vez, galera. Compartilha com a galera, compartilha com um amigo seu, pode ser um parceiro seu, cara. Aí você quer entrar no mercado e fala, pô, cara, não quero entrar sozinho, quero ter alguém para conversar. Porque é difícil ter alguém para conversar sobre imóvel. O pessoal gosta das coisas de Bitcoin, ficar conversando dessas coisas. Você vai numa rodinha de amigo, quer conversar sobre investimento, é só Bitcoin, né? Então é difícil, né? Então você tem que procurar. Coloca um amigo para dentro do negócio, cara, que vai ser, o desempenho seu vai aumentar muito mais, muito, né? Substancialmente, porque você vai ter alguém para conversar sobre isso, beleza? Então, na próxima live aí, ó, terça e quinta, 7h04, tem sempre live, 7h04 da manhã, terça e quinta, tá? Então, terça-feira tem de novo. Chama alguém para assistir, mete o dedo no aviãozinho, manda bala, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Valeu, galera, um abraço, tamo junto.